A técnica de colheita de material biológico da SARS-CoV-2 é uma técnica simples, mas requer alguns conhecimentos anatómicos. Nomeadamente, saber que a fossa nasal é dividida ao meio por um separador, chamado septo nasal, que é uma estrutura com cartilagem e osso, portanto não deformável, e nas paredes laterais da fossa nasal existem exatamente umas formações chamadas de cornetos, essas sim deformáveis. Quando nós vamos proceder à colheita da zargatoa, temos que saber que a introdução da zargatoa tem que levar um trajeto que permita não tocar, não traumatizar estas áreas. E temos que saber que o eixo da fossa nasal é um eixo que vai na direção do início da fossa nasal até à nasofaringe, é uma reta. E isso é muito importante para a introdução da zargatoa, isto é, a direção que nós introduzimos. Temos o corneto inferior, temos o palato ósseo, que é o céu da boca, conhecido por céu da boca, e a introdução da zargatoa vai ser exatamente através deste espaço criado entre os dois. E quando introduzimos a zargatoa, vamos com esta direção em direção à nasofaringe e depois, chegando à nasofaringe, fazemos a respectiva colheita. Deve-se evitar a todo o custo inclinações erradas, porque como estamos a ver, quando introduzimos a zargatoa com uma inclinação errada, vamos bater nos cornetos, vamos traumatizar os cornetos, vamos eventualmente fazer sangrar e vamos perder sensibilidade no teste, porque a colheita nesta área da fossa nasal tem muito menos probabilidade de detectar o que nós pretendemos do que na nasofaringe está lá atrás. E é preciso entender também que a nasofaringe está a cerca de 8 a 10 centímetros de distância do início da fossa nasal. Portanto, quando introduzimos a zargatoa, ela tem que ser introduzida durante um espaço mais ou menos de 8 a 10 centímetros, porque senão não estamos, com certeza, no sítio que nós pretendemos. A posição da cabeça é muito importante para permitir que a zargatoa, quando entra, vai exatamente paralela ao pavimento da fossa nasal. Como estão a ver aqui, temos o septo nasal à esquerda da imagem, temos esta formação que é o corneto inferior, que está aqui, e nós, se progredirmos em linha reta em direção à nasofaringe, nós vamos chegar lá sem qualquer dificuldade. Cá está a nasofaringe. E, portanto, esta é a direção correta da introdução da zargatoa. Entre o pavimento da fossa nasal, o septo nasal à esquerda, neste caso a fossa nasal esquerda, e o corneto. Se introduzirmos a zargatoa com uma inclinação errada, vamos encontrar um conjunto de estruturas que fazem parte da fossa nasal, mas que, como já anteriormente referimos, não vão ser as áreas anatómicas que nos interessam. Agora vamos exemplificar a introdução da zargatoa de forma correta na fossa nasal. Portanto, estamos a ver o pavimento da fossa nasal, estamos a ver o corneto e o septo, e reparem a facilidade com que nós chegamos à parte posterior da nasofaringe. Depois fazemos aqui a colheita. E depois retiramos outra vez no sentido oposto. Evitar mais uma vez que a zargatoa tenha inclinações erradas que vão bater em estruturas que não são as que nós pretendemos. Vamos agora exemplificar a realização de zargatoa nasofaríngea e orofaríngea. O material deve estar devidamente preparado, consistindo em compressas esterilizadas, álcool a 70 graus, soluto de Eiken, oxivir ou outro desinfetante, saco de plástico de pequenas dimensões, parafilme, etiquetas com a identificação do doente, luvas limpas, idealmente 2 zargatoas e o meio viral, que poderá variar na marca e na coloração. Validar sempre as instruções de utilização disponibilizadas no invólucro e a data de validade do produto. O executante da colheita deve estar equipado com os EPIs adequados, consistindo em touca, respirador P2 ou equivalente, bata impermeável,
luvas limpas, idealmente com técnica da dupla luva no caso de colheitas sequenciais, sendo a primeira luva de punho alto e a segunda luva de nitrilo, mudada entre colheitas. A pessoa a quem é executada a técnica deve ser devidamente informada sobre o procedimento e deve sentar-se comodamente, confirmando a sua identificação e mantendo um pescoço de modo a olhar em frente. A zaragatoa e o tubo contendo o meio viral devem ser manuseados de forma a que não exista contacto com a ponta da zaragatoa nem com o meio, de modo a diminuir a probabilidade de contaminação. Como já explicado, um dos aspectos mais importantes do procedimento é o correto posicionamento da zaragatoa durante a realização do teste. Em nenhuma circunstância deve ser forçada a entrada da zaragatoa. Se necessário, deve fazer-se uma segunda tentativa com uma angulação ligeiramente diferente. Quando existe desvio do septo nasal, é possível que numa das narinas não seja possível fazer o trajeto até a área desejada, pelo que se deve parar no sítio onde se encontra resistência, colhendo a amostra apenas da narina oposta. A primeira zaragatoa deve ser inserida paralelamente ao palato, introduzindo-a até se sentir alguma resistência. Posteriormente, deve ser efetuado um movimento de rotação à medida que a zaragatoa é lentamente retirada. O procedimento deve ser repetido com a mesma zaragatoa na outra narina. A segunda zaragatoa deve ser inserida na boca, paralelamente ao palato, tendo o cuidado de não tocar na língua. A porção da zaragatoa destinada à colheita deverá atingir a parede posterior da faringe, fazendo um movimento de báscula. No caso de apenas existir uma zaragatoa, deve inicialmente efetuar-se a colheita na orofaringe, seguida da colheita da nasofaringe. A porção das zaragatoas contendo a zona de colheita deve ser colocada no meio viral, quebrando, cortando ou torcendo a restante haste, tendo o cuidado de que apenas esta contacte com o meio. O executante substitui as segundas luvas antes de fechar o tubo do meio viral, contentor primário, o qual deve ser fechado e desinfetado com álcool a 70 graus, seguido de solutecan ou peróxido de hidrogênio ativado ou outro desinfetante, sendo a zona da tampa protegida com parafilme de forma a reduzir a probabilidade de derrame. Uma primeira etiqueta de identificação do doente deve ser colocada neste tubo. Este contentor será posteriormente colocado dentro de um saco transparente com um meio absorvente, o qual chamamos contentor secundário. Este saco deverá também ser desinfetado com álcool, recebendo posteriormente a etiqueta de identificação do doente. Finalmente, o saco contendo o tubo é colocado num contentor de transporte rígido e com tampa de rosca, que é o contentor terciário, contendo gelo ou gelo seco, o qual deve ser devidamente fechado e tão rapidamente quanto possível enviado ao respectivo laboratório. Este contentor pode conter várias amostras. Possíveis complicações. Caso ocorra quebra acidental de zaragatoa, não introduzir mais nada no nariz para tentar retirar ou empurrar a zaragatoa. No doente internado, deve ser feita a observação por médico do serviço ou contactar a equipa médica de urgência. No doente ambulatório, deve referenciar-se o doente para o serviço de atendimento urgente, para observação. À observação médica, se a extremidade da zaragatoa é retirada com sucesso, o doente deve ser informado e o incidente deve ser dado como terminado sem serem necessárias outras intervenções. Se a extremidade da zaragatoa é engolida pelo doente, é necessária a vigilância e ensinos ao doente. Se a extremidade da zaragatoa não é removida e não se observa a sua deglutição, solicitar uma observação urgente por ORL, aguardar decisão clínica e fazer vigilância e ensinos ao doente. Cuidados ao doente internado. Caso o doente esteja consciente, informar sobre a situação ocorrida e esclarecer as dúvidas que este possa ter. Informar sobre a necessidade de vigilância de fezes sempre que o doente evacuar. Informar sobre sinais precoces de complicações digestivas, dor aguda no abdômen, paragem de emissão de fezes, febre, distensão abdominal. Caso se verifique algum sinal de alerta, informar o médico assistente ou contactar de imediato a urgência interna e aguardar decisão clínica. Caso a zaragatoa seja expelida nas fezes, descrever a ocorrência nas notas de turno e informar a equipa médica. O incidente deve ser dado como terminado, sem outras intervenções necessárias. Ensinos ao doente que tem alta para o domicílio. Caso o doente esteja consciente, informá-lo da situação ocorrida e esclarecer as dúvidas que este possa ter. Informar sobre a necessidade de vigilância das fezes no domicílio sempre que este evacuar. Informar sobre sinais precoces de complicação digestiva, dor aguda no abdômen, paragem de emissão de fezes, febre e distensão abdominal. Instruir o doente para a necessidade de vinda imediata ao serviço de atendimento urgente caso se verifique algum sinal de alerta. Informar o doente que no caso da zaragatoa ser expelida nas fezes e não existirem outras queixas, não são necessárias outras medidas ou cuidados médicos. Caso ocorra hemorragia. Em caso de hemorragia, pedir ao doente para inclinar um pouco a cabeça para a frente e fazer uma compressão digital das asas do nariz durante 10 minutos. Em alternativa, poderá ser utilizado um tampão nasal de espuma expansível inserido na narina sangrante.
Caso as medidas anteriores não sejam eficazes ou exista dor aguda no nariz, deverá ser contactado o médico assistente e informá-lo sobre o sucedido.